Essa imagem aí é O assustadora, né? estado que tem mais células nazistas do Brasil, né? O estado que tem mais células Sim, nazistas do sim, Brasil é Santa Catarina. sim. E esse, e É um esse, problema. esse banquete, esse banquete entre juízes e o velho da van, isso era para acabar em tiroteio, né, Moisés? Não é nem prisão, isso era para acabar em tiroteio. Como é que juízes vão se confraternizar com réu? Eles julgaram, você viu a matéria do Segala? Eles julgaram Sim, casos e absolveram, viu? sim, 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 sim. Beneficiaram com Então, sentenças do velho da van e todo é, esse é, convescote, cara. Coisa louca, né? Leandro, claro que são. Eu fui contar ali, até vou te dizer aqui, ó, eu fui contar, tem 19 pessoas que dá para identificar como sendo 19 pessoas nesse grupo aí, né? Com o velho da Havan lá na cabeceira como anfitrião. Tem duas que não aparecem, só aparecem as mãos, né? E outras estão encobertas ali nessa foto. Essa foto permite uma análise interessante. Por que essas duas pessoas da frente, por exemplo, foram cortadas da foto, né? E quem são as outras? Algumas estão identificadas aí que o Vinícius conseguiu identificar. Falando de situação concreta, Leandro, é, esses caras, não vou dizer todos eles, teria que fazer um levantamento dos processos, esses caras estão dentro de uma instituição envolvida em julgamentos de processos, dezenas de processos envolvendo o Luciano Hang, velho da Havan. Sabe de um processo, por exemplo, sabe quem é o réu? Sabe quem é? Que foi condenado aí por essa turma aí. Eu fui condenado, Leandro, eu fui condenado em Santa Catarina, numa ação em Brusque. Aliás, a única ação que eu perdi das quatro que esse cara entrou contra mim, né? Por que eu ganhei em São Paulo com facilidade? Eu ganhei aqui no Rio Grande do Sul com decisão, inclusive, do Ministério Público, considerando que a ação não tinha fundamento. E por que eu perdi em Brusque? Porque lá em Santa Catarina ele vence todas as ações. Então lá eu fui condenado. Sabe por que eu fui condenado, Leandro? Eu acho que nós vamos falar de uma situação concreta aqui. Eu fui condenado porque eu escrevi um texto criticando essas reproduções grotescas dessas estátuas de plástico das lojas do velho da Havan. Eu critiquei a estátua e disse, né, lá em 2019, eu disse que se derrubasse uma estátua dessas, eu não ajudaria a levantar. Foi a única coisa que eu disse, isso que eu escrevi. É mais ou menos se eu dissesse, ou qualquer um dissesse, que se derrubasse uma pessoa, se tu derrubasse uma pessoa, derrubasse o Lula, eu não ajudaria a levantar. Mas não é uma pessoa, eu estou falando de um pedaço de plástico grotesco que reproduz o domínio da extrema-direita. Essa estátua é a imagem do domínio da extrema-direita nas cidades onde ele atua. Então, eu fui condenado por isso, num processo lá em Brusque. Como, Leandro, que eu vou reagir vendo uma foto dessas, sendo eu parte de todo esse contexto em que o velho da Ravan confraterniza com os juízes de Santa Catarina? Eu sou réu, o Kiko Nogueira aí é réu, tu sabe, de vários processos, né? E vários jornalistas, colegas nossos que decidiram enfrentar esse sujeito aí, estão sendo processados. Eu não disse uma mentira, não tem, tanto que nos outros casos que não são em Santa Catarina, eu fui absolvido. Né? Qual é a minha chance, Leandro, de obter uma vitória em Santa Catarina? Mas assim, a Bueno vai para a segunda Tem que esperar o instância, como um recurso. caso tá lá em segunda instância, e nós vamos ter que lembrar, né, Leandro? São mais de 90, parece que são 96 desembargadores no TJ, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu gostaria de saber a opinião desses outros, dos colegas desses caras que confraternizam com um sujeito envolvido em várias ações, vários processos que estão tramitando na Justiça de Santa Catarina. Que é isso? Não é normal isso, Leandro. Não é normal. O Conselho Nacional de Justiça, que faz a fiscalização da magistratura, vai ter que se manifestar. Não é normal. Eu sei que o Vinícius já está com essa pauta aí. Imagina eu pautar o Vinícius. O Uhum. Vinícius é um dos grandes jornalistas investigativos do Brasil, né?
O Vinícius, eu sei que já está O CNJ atrás vai de ter que informar. tomar uma posição. Vai O ter que dizer CNJ alguma vai ter que coisa, tomar uma né, posição. Leandro? Todos esses juízes envolvidos, embarcadores, todos que tiverem qualquer contato, qualquer ponto de contato com processos da Havan, vão ter que ser afastados dos casos. Vão ter que se declarar, vão ter que ser declarados impedidos. E aí ele perde, talvez tenha sido um tiro no pé esse jantar, não. Ele não imaginava que o Vinícius Segala fosse descobrir. Mas agora que ele foi descoberto, foi um tiro no pé, porque assim, a obrigação do CNJ de que nenhum desses magistrados possam mais atuar em processos ligados ao Verdavan. E aí ele perde um tesouro razoável, né, Moisés? Porque ele é isso. É mais ou menos como foi a vida inteira processos contra a revista Veja na Vara de Pinheiros, em São Paulo. Eu processei a Veja, na hora que caiu na Vara de Pinheiros, o advogado falou: esquece. Eu fui lá em São Paulo porque eu queria ver a juíza falando. E ela falou: olha, vou logo avisando, aqui a Veja não vai perder. Ela falou isso na minha cara. Aqui a Veja não vai perder esse processo. Juíza de direito. E não perdeu. Eu tive que pagar os custos da ação de calúnia. Então, isso acontece no Brasil todo. E deve ter outros converscotes como esse, devem ser realizados clandestinamente com vários réus. Só que esse o Vinícius Segala pegou. Agora que Vazou pegou, a foto, né? Vazou a com foto. foto, agora que pegou com foto, o CNJ não tem saída, porque se não fizer, está desmoralizado o CNJ. Está completamente desmoralizado o CNJ. Vai dar a impressão de que está macumunado com essa gente. E não pode, né, Moisés? Não pode. Leandro, o CNJ pode dar uma resposta protocolar de que vai tratar desse caso. Pode dar. Mas nós vamos cobrar. Eu vou cobrar, tu vai cobrar, o Vinícius vai cobrar. Nós vamos cobrar. Eu conversei hoje de manhã com um conhecido meu aqui, que é da área da justiça aqui do Rio Grande do Sul, não é de Santa Catarina, e ele me disse o seguinte: são 96 desembargadores. Lá naquela foto, tu não sabe quantos são juízes de primeira, 19 pessoas, tu não sabe quem são, quais são os juízes de primeira instância, tem ali, né? Teria nessa foto, tem que, alguém que conhece tem que identificar, né? Como desembargadores, então 19 pessoas. Então, em relação a 96, é uma minoria. Só que essa pessoa me disse o seguinte: quantos outros, Leandro, gostariam de estar nesse banquete aí? Quantos dessa turma não tiveram coragem de ir nesse banquete? E qual é a explicação que pode ser dada para essa foto, Leandro? Vamos imaginar uma explicação? Tu consegue imaginar? Uma explicação em que o cara que está na cabeceira é o velho da Ravan e do lado estão magistrados da mais alta corte do Estado? Tu consegue imaginar uma explicação possível para essa foto? Não tem, Leandro? Eu vou te contar rapidamente. E aí eu acho que as pessoas gostam de saber do caso concreto, como esse teu caso da Veja aí. Eu aqui, quando eu enfrentei essa ação aqui, que era uma ação crime, o velho da Ravan queria me transformar em criminoso aqui em Porto Alegre, numa ação aqui por um texto que eu escrevi, que o Ministério Público mandou arquivar e que um juiz me deu ganho de causa e me absolveu. Eu enfrentei o velho da Ravan numa audiência, eu com 5 testemunhas, que deram um show nessa audiência. É um caso assim para pegar os depoimentos dessas testemunhas e levar para uma aula de direito para saber como deve se comportar uma testemunha. E aconteceu o que, Leandro, quando eu estou diante do velho da Ravan, ele, em situação remota, ele não falou nada, lá em Brusque e eu aqui em Porto Alegre. Eu aqui no foro, eu fui lá, eu fui presencial lá no foro. Qual é a primeira questão que levantam numa situação dessas, em que tu vai depor como testemunha, né? Ou como parte envolvida em qualquer caso que envolva questão civil ou criminal, administrativa, se tu não tem relação de amizade com aquelas pessoas? Isso não é uma pergunta óbvia que qualquer juiz faz? Perguntaram para as testemunhas que foram depor lá para mim, né?
testemunhas da defesa que foram convocadas por mim, perguntaram se aquelas testemunhas não tinham relação de amizade comigo. E não tinham. Eram pessoas que eu conheço, algumas que eu admiro, mas que não tinham. Essa pergunta elementar de qualquer começo de processo em que tem envolvimento de alguém que vai te testemunhar em favor ou contra alguém. Você tem, o senhor tem algum envolvimento de amizade com a pessoa? Então, é uma pergunta tão elementar que qualquer juiz sabe. Aí o cara convoca para casa dele, para um banquete, desembargador de Santa Catarina. Nessa